Paulo Régulos Neves Freire nasceu em 1921. No dia 19 de setembro, ele estaria completando 100 anos. A UFPE preparou uma série de atividades para celebrar o centenário desse pernambucano, que se tornou um dos educadores mais respeitados no mundo e é patrono da educação no Brasil. Hoje, a TVU iniciou a exibição da série Paulo Freire, um homem do mundo, às 18 horas, e que segue até o próximo dia 9. E o Opinião Pernambuco aborda o tema Identidade Pernambucana de Paulo Freire. Conversamos agora com Dimas Brasileiro, que é professor do Instituto Federal de Educação e membro da Cátedra Paulo Freire da Universidade Federal de Pernambuco. Também é nossa convidada a educadora e também filha de Paulo Freire, Fátima Freire. Ela está na Bahia, o Dimas está aqui no Recife, eu estou em Olinda, e assim a gente toca esse programa de forma remota. Bem, a primeira pergunta que eu trago para vocês é: qual a importância de celebrarmos o centenário de Paulo Freire? Vamos começar com... Pode ser com você, Dimas. Valdir, é um grande prazer estar aqui com vocês. Sou espectador do Opinião Pernambuco. Uma alegria tremenda também estar com a professora Fátima Freire. Para mim é uma grande honra, né, participar desse debate com a filha do patrono da educação brasileira, né? E queria falar sobre esse centenário. Esse centenário é uma data importantíssima, né, para a gente pensar esse contexto da educação hoje, esse legado da educação do Paulo Freire, que ele nos deixa como um legado de sua vida, um legado do seu trabalho, um legado de uma vida dedicada à educação pública, à educação brasileira, à educação do mundo. Então, falar sobre o centenário de Paulo Freire, celebrar o centenário de Paulo Freire, nos impele a revisitar o seu pensamento, revisitar o seu trabalho, revisitar o seu legado e ao debate da educação hoje. É um debate importantíssimo quando a gente pensa todo esse contexto que a gente está vivendo, né, um contexto pandêmico, um contexto de crise política, que exige, né, de nós uma consciência crítica, uma inserção no mundo crítica, e que passa diretamente por essa concepção crítica de educação do Paulo Freire. Ok, então, Fátima, a gente queria passar para você essa mesma pergunta, né, agora no começo do programa. Depois a gente vai entrar em detalhes sobre essa identidade do Paulo Freire, essa identidade pernambucana, mas, assim, o fato de estarmos celebrando, de estarmos comemorando já durante este ano o centenário de Paulo Freire, qual o significado que isso tem? Olha, para mim, é um impacto grande de todos nós filhos, né? Um impacto, não só um impacto, rapaz, é uma confirmação também da importância do paizinho, no sentido que, sem tirar para nada a importância do Recife, nem da rádio de vocês, mas o diabo do mundo inteiro, está festejando os 100 anos do velho, quer dizer, pô, não é qualquer coisa, até você perceber. E aí o que me espanta, e ao mesmo tempo me dá assim um orgulho, filho da mãe, né? É um diabo de uma figura que faz 100 anos, e era um precursor, o filho da mãe, porque Espírito, ele já em 1950, ele dizia que educação e cultura, ele não dizia assim, né? Eu que estou dizendo, educação e cultura é Cosme e Damião, vai de braços dados. E, rapaz, a gente quantos anos levou para que as pessoas que estejam na área de educação, o diabo do ministério e tudo, entenda que educação é cultura e cultura é educação. Então, para mim, essa é a importância dele, né? Ele foi um precursor na minha leitura e na minha compreensão dele enquanto educador, ele foi um precursor, inclusive, precursor, te digo mais, não? Ele, a própria forma, me veio o espanhol, na mesma forma de educar os filhos, porque era um espanto a forma como ele nos educava no Recife, pela pernambucanidade recifense retrógrada, em algumas coisas, em alguns aspectos.
Ok, a gente vai continuar nos divertindo, né, com a sua forma de trazer essas informações tão deliciosas aí do Paulo Freire, que é um orgulho, sim, para todos nós pernambucanos, né, Dimas? E quando a gente fala de pernambucanidade, né, de um Paulo Freire nascido aqui, a gente sabe que ele nasce no Recife, depois vai para Jaboatão, vive parte da infância em Jaboatão. E o que é que fica, na verdade, quando uma pessoa tem a sua infância enraizada numa cultura tão própria como é essa cultura nordestina, como é essa cultura do Recife, como é essa cultura de Jaboatão, né? Então, assim, vamos começar lá do princípio, falando sobre esses reflexos. Como era o menino Paulo Freire lá na sua infância? Quando a gente pensa aí nessa origem, né, o ano de 1921, e a gente pensa essa pernambucanidade, essa dimensão do Recife, de Jaboatão, né, o Paulo Freire traz isso a partir de vários elementos. Em suas memórias, em suas autobiografias, ele vai trazer esse meio ambiente, ele vai trazer a sombra das mangueiras, ou da mangueira, onde ele vai ser alfabetizado pela sua mãe, né? Esses elementos culturais, artísticos, que a professora Fátima falou tão bem, né? Que essa interseção que ele faz entre a cultura e a educação, e isso aparece, né, a partir das suas relações com os movimentos depois, movimentos sociais, movimentos culturais, da educação e cultura popular, sua paixão por nossa culinária regional, os elementos do nosso jeito de falar, nosso jeitinho de falar, nosso sotaque, e que vão estar tão presentes no que ele vai chamar, em formato científico, né, os temas geradores e as palavras geradoras. E, finalmente, há toda uma rede de amizade, de pessoas queridas, de interlocutores fraternos e intelectuais que vão estar muito presentes no pensamento e no trabalho dele, né? Então, a origem do Paulo Freire, ela remete, por um lado, ao nosso bairro mais populoso, Casa Amarela, mas também ao subúrbio, né, do Recife, o Morro da Saúde, quando ele vai para lá, em 1931, ali em Jaboatão, né, essa relação com as classes populares, com os grupos subalternos, com os grupos populares. Fátima, as pessoas podem brincar de Barbie ou de boneca de pano, de carrinho de madeira ou de carrinho de plástico. Quais eram as brincadeiras de Paulo Freire? E, assim, é interessante que, quando ele traz uma pedagogia, ele leva em consideração a realidade, o contexto de cada situação. E ele sabia muito bem, né, do que as crianças do seu tempo brincavam. Então, quais eram os brinquedos dele? Quais eram? Olha, rapaz, eu não posso te dizer com muita exatidão, viu? Estou sendo bem honesta e direta, e até porque a gente nunca sabe tudo sobre pai ou mãe, né? Por incrível que pareça, às vezes, sobretudo quem tem pai ou mãe famoso, os outros sabem muito mais do que nós. E isso é uma coisa que tu tens que trabalhar internamente. Mas, na minha fantasia e do que eu percebi de paizinho, homem adulto, pai, é que o danado deve ter sido e foi, seguramente, uma criança terrivelmente irrequieta, uma criança que passou fome, uma criança que viu miséria, não é? E uma criança que, desde cedo, o danado entrou em contato com as injustiças sociais, né? O paizinho adorava canários, mas eu estico minha canela e eu caio dura se esse homem pegou algum bicho em açapão, tá a perceber? Nem matou nenhum, entendeu? Então, os brinquedos dele seguramente deveriam ser esses carrinhos de feito, sabe, que você compra na feira? Esses carros de madeira, sabe? Roy. Você conhece o Roy, Fátima? Não. Roy. Conheço, eu adoro. Mas tu sabe... Mané gostoso. Isso. Ai, que puto. Que saudade. Que saudade. É isso, eu acho que... Desculpa, vai. Não, é isso, né? Eu queria trazer um pouquinho esses elementos que são tão característicos da gente e que, mesmo
eles não estando presentes de uma forma objetiva numa literatura que venha a ser construída, a gente sabe que eles, na memória, acabam servindo de alguma forma de referência, né, de arcabouço para o desenvolvimento de um trabalho. Então, quando a gente traz esse tema, né, a identidade pernambucana de Paulo Freire, a gente não tem dúvida de que isso reverberou em todo o seu processo criativo. Então, vamos voltar a Dimas. E aí, Dimas, eu queria falar um pouquinho sobre a escola, né, a professora Eunice, a alfabetização do Paulo Freire, né, como se dá esse processo, como é o primeiro encontro dele com as letras, ele já chega na escola sabendo ler e escrever? Fala um pouco sobre isso. Paulo Freire ele vai falar sobre esse processo de alfabetização dele no quintal de casa, né, com a sua própria mãe, a sombra da mangueira. Ele vai descrever isso no Pedagogia da Esperança, no Cartas a Cristina, né? Então, o Paulo Freire ele já chega à escola tendo essas primeiras palavras, mas não só elas, né? A lição de que a leitura do mundo antecede a leitura da palavra, ele já chega com isso na escola a partir dessa leitura desse quintal da mãe, de sua casa, do meio ambiente que o cerca, da relação com os animais, né? Como Fátima colocou, dos canários, essa paixão, né, por nossa terra. Tudo isso ele já leva, e essa pequena e importante lição, e grande lição, que vai estar presente ao longo de toda a sua obra, né, da leitura do mundo, da leitura do contexto, da leitura da realidade, todos esses problemas, as injustiças sociais que nos cercam, né, o contato desde cedo com a fome ali, já nos anos 30, dentro daquele contexto da crise mesmo global do capitalismo ali em 29, todas essas coisas se amarram. Ok, então a gente agradece a participação de vocês nesse primeiro bloco. É claro que daqui a pouquinho a gente continua falando sobre a identidade pernambucana de Paulo Freire. Nós estamos entrevistando o Dimas Brasileiro, da Cátedra Paulo Freire, da UFPE, e Fátima Freire, que é educadora e filha de Paulo Freire. Até já. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre a identidade pernambucana de Paulo Freire. Lembramos que o programa, não apenas este, mas todos os programas Opinião Pernambuco, também são exibidos nas rádios Universitária FM 99.9, Rádio Universitária AM 820 kHz e também nas redes sociais. Bom, a gente está conversando com Dimas Brasileiro, que é membro da Cátedra Paulo Freire da UFPE e professor do Instituto Federal de Educação, e Fátima Freire, que é uma das filhas de Paulo Freire, educadora. Mas ela chamou a atenção no intervalo, né, de que não é só ela, tem outras filhas e filhos. Então, fica aí para você agora, Fátima, falar um pouquinho sobre essa família, né? Como é que ele vai construindo uma família. A gente disse que o livro é como um filho, né? A obra é como um filho. Quando a pessoa é um escritor, na magnitude de Paulo Freire, então ele tem aí duas famílias, a família que é a família produzida em forma de texto, e tem essa família da qual você faz parte. Fala um pouco para a gente sobre isso. Então, na verdade, por que eu te dei o toque, né? Na verdade, eu fui um pouco, é uma forma, como é que eu te explico isso, de minimizar o peso, não é? Porque, ao mesmo tempo, é o peso de ser filha, estás a perceber? A paternidade já é algo de per si super complexo, né? E quando tu tem, rapaz, um pai que é mito, dá-lhe trabalho, não? Quer dizer, entendeu? Você sabe com quem é que você está lidando naquele momento na tua frente? É o teu pai? É o Paulo Freire? É o mito? Sabe? Fica complicado. Então, uma das formas de eu minimizar é dizer que eu não sou, quer dizer, nós somos em 5, graças a Deus que a família é grande, dá para diluir, né, a responsabilidade de ser filha dele, né? De ser filha dele. Agora, uma das coisas que eu também, enquanto
Porque não adianta, né, Valdir? A gente só sabe o que é ser pai e mãe quando a gente é, né? Antes... Isso. Fala sobre tuas irmãs, né, teus irmãos, quem nasce aqui em Pernambuco, ninguém volta para Pernambuco, como é que fica essa relação com o nosso estado? Volta. Ninguém volta. Ou seja, para morar, ninguém volta, vice. Tu sabes que na minha velhice agora, velhice não, na minha madurez, vai, eu gostaria enorme de ir para o Recife, mas eu digo, Jesus, tá doida que eu vou morar lá. Rapaz, não vão me deixar viver tranquila, porque eu não sei, eu acho que o Recife, de certa forma, com todo o meu amor, vice, porque eu sou pernambucana mesmo também, mas é um ambiente muito fechado, rapaz, muito, sabe? Que tu não pode ser tu mesma, entendeu? Então, tu já imaginou eu sendo filha de Paulo Freire? Eu não podia ser eu seria eternamente a filha do Paulo Freire. Vá se danar, não quero. Né? Então, para onde é que eu fui? Eu digo, bom, o Nordeste é minha casa. O Nordeste é minha casa. Eu vivi em 8 países diferentes e eu não perdi o meu vice. Né? É a raiz, né? Então, escolhi Bahia, eu estou na Chapada da Diamantina, um paraíso, um privilégio, né? Mas, enfim, somos 5, tá a perceber? Nenhum dos filhos voltaram para viver, como o próprio paizinho não voltou para viver. Por mais amor e pernambucanês, ele não voltou para viver, né? Mesmo quando voltou para o Brasil. Nós somos 5 filhos, éramos para ter sido 12, mãezinha perdeu 7, Deus sabe o que faz, né? Já imaginou todos esses filhos no exílio? Se já foi extremamente difícil para eles, nós 5, imagina 12, está com a gota serena, não teria dado, né? Não teria dado. Então, nós temos a Madalena, que é a mais velha, né? A primeira, depois nós temos a Maria Cristina, que é a segunda. Depois, a Maria Cristina, ela mora na Suíça, nunca voltou para morar no Brasil depois do exílio, por lá, né, ficou. Depois venho eu, né, a terceira das mulheres, e como eles nos chamavam, as 3 Marias, estás a perceber? Porque é Maria de Fátima, Maria Madalena e Maria Cristina. Depois de mim, rapaz, foi quando a mãezinha começou a perder as criaturas, entendeu? Então, a última que vingou foi o Joaquim, que tem uma diferença de idade de 8 anos a mais. Não, ao contrário, quisera eu, né? 8 anos a menos, estás a perceber? Logo depois do Joaquim veio o Lutgard. Joaquim também mora na Suíça, na França. No Brasil, só estamos a Madalena, eu e o Lutgard. Estamos nós 3. Dimas, o que foi o MCP, o Movimento de Cultura Popular, na trajetória de Paulo Freire, e em que medida a coordenação na divisão de pesquisa o aproximou da praxis cultural com identidade pernambucana? Paulo Freire já vinha desenvolvendo, desde os anos 40, um trabalho com foco na educação popular, a partir do SESI, logo quando ele se forma na Faculdade de Direito do Recife. Ele tem a oportunidade de advogar uma primeira vez, e nessa primeira vez ele já abre mão da advocacia em favor da educação. Quando ele se vê obrigado lá a cobrar os honorários para o seu cliente, ele disse, isso aqui não dá para mim, o cara numa situação bem difícil, né? Um dentista que ele descreve, e ele diz, não, minha vida é o magistério mesmo, né? E aí ele abraça lá, já vinha da escola Oswaldo Cruz, importante centro educacional do Recife, ali nos anos 40, vai passar pelo SESI, pela Universidade do Recife, e nos anos 50, final dos anos 50, final de 60, o Recife estava passando por uma grande transformação cultural e política, que passava pela eleição do Miguel Arraes, né, lá na frente do Recife. E dentro desse contexto ali dos anos 60, né, ele vai ser eleito para prefeito, e nos anos 60 é criado o MCP, com a participação de estudantes, intelectuais, artistas, né? E o Paulo Freire estava participando lá da criação, desde o começo da criação do MCP. Então ele vai assumir uma pasta de coordenação lá no setor de pesquisa, né, de educação, e vai começar a desenvolver
ele já vinha desenvolvendo desde os anos 50 ali, o que ficou conhecido inicialmente como seu método de alfabetização, né? E que depois eles chamariam do sistema Paulo Freire de educação, porque perceberiam logo que não se tratava apenas de um método, mas de um sistema mais complexo, uma concepção mais ampla, pedagógica, político-pedagógica. E esse trabalho, desde o começo, ele vai fazer junto com pessoas da periferia, né, com o pessoal que morava, na época não falava das favelas, se falava dos mocambos, né, os moradores dos mocambos. Uhum. E o Paulo Freire ele vai se meter dentro desses mocambos, né, onde o pessoal, muitas vezes, as pessoas da classe média, da elite, tinham um preconceito, um medo, né, e o Paulo Freire ele vai se envolver com essas pessoas, com esses grupos, né, com essas classes populares, para desenvolver o que se chamava do seu método, depois seu sistema, né, ao lado da Elsa, de alguns jovens estudantes, algumas educadoras, alfabetizadoras, como a Elsa. Né. E esse vai ser um trabalho que, desde o começo, vai ser construído não para o povo, mas junto com o povo, junto com as pessoas. Né. Isso é muito bonito. Isso começa lá num dos espaços do MCP, que era o Centro de Cultura Dona Olegarinha. Até hoje vocês podem visitá-lo ali no Poço da Panela, onde vai ser criado o primeiro círculo de cultura, e esse primeiro círculo de cultura vai alfabetizar alguns adultos, alguns jovens, e eles vão registrar isso lá nos relatórios deles. É muito bonito, uma experiência muito bonita, muito rica. Ok, Fátima, quando a gente pensa, quando a gente fala Nordeste, Pernambuco, a gente traz uma identificação com uma cultura coletiva, mas uma cultura popular muito forte, né, que está na periferia e que corre para o centro e que acaba encontrando um canal para se manifestar de uma forma muito intensa no Carnaval, no São João. Estou me referindo aqui a Caboclinho, a Bumba Meu Boi, a Maracatu, Reisado, Bois, Laúça, enfim, tem uma infinidade de coisas, né? E também isso vai na nossa forma de falar. Você deu um vice aí no meio da entrevista, se a gente se segurar mais um pouquinho, talvez você dê também um oxente. Você herda de quem esse oxente e esse vice e esse jeito ainda muito pernambucano, né? E de muita identidade com essa nossa maneira de agir e de viver aqui nessa região. Até que ponto Paulo Freire tinha tudo isso incorporado também, os seus traços, e ele leva isso para os filhos e filhas? Poxa, ele tinha. Tanto é que ele tinha que ele transpôs totalmente para os nossos. Ele nos marcou nesse sentido, né? Porque, repare, 20 e tantas cacetadas de anos de exílio, não se explicaria toda essa permanência se não tivesse, enquanto modelo linguístico corpóreo, né, a paternidade e a maternidade, sobretudo. Quer dizer, mãezinha era uma autêntica pernambucana igual, né? Muito, muito forte. Nos dois, muito, muito forte. Muito forte. Eu tenho um puto orgulho de ser nordestino, um puto orgulho. Entendeu? E mais, quer dizer, do Recife, quer dizer, eu sou uma privilegiada, rapaz, eu pude ter uma infância fora de série, entendeu? De estar em contato com a natureza, eu subia nos pés de árvore, nos pés de fruta, que nem bicho, rapaz. Oxe, muito, muito, muito forte, né? Hoje chegou, né? Finalmente, né? Pois é. E repare, e o que eu carrego de marca corpórea, vinda da minha mãe, não só também do meu pai, são as cores e os cheiros. Pernambucano tem um negócio com cheiro muito arretado, não tem? Muito forte, eu não sei se é pelas comidas, eu não sei o que porra entendeu? Mas é muito forte no corpo da gente. Então, as cores, eu tenho um gosto por cores fortes que vem do carnaval, que é dos índios, não me resta dúvida, não me resta dúvida, né? Então é isso. E tu sabe que eu me lembro até hoje, rapaz, do cheiro do mangue. Tu acredita numa coisa dessa? Eu estou com 72 anos. Tinha um restaurante que o paizinho levava a gente, que não deve existir mais, não sei.
Mas se quiser matar a saudade do cheiro, ainda é o mesmo, viu? Para o bem e para o mal. Pois é. Né? Enfim, são essas coisas que ficam marcadas na infância da gente, né? E que são fortes, né? A gente, chegando ao final do programa, quero agora somente agradecer, né, a participação. Muito obrigado, Fátima, por ter se disposto a participar do programa com a gente. Eu que agradeço, numa boa. Dimas, muito obrigado também. Gratidão, Valdir, grande emoção estar com você aqui, com a professora Fátima, para mim, uma emoção tremenda. Ok, então nós acabamos de conversar com o Dimas Brasileiro, que é professor no Instituto Federal de Educação, membro da Cátedra Paulo Freire da UFPE, e também Fátima Freire, que é educadora e uma das filhas de Paulo Freire. Obrigado a todos vocês, todos e todas que nos acompanharam. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui e a gente se encontra em um próximo programa.